Olá, seja bem-vindo ao curso de fotografia odontológica com smartphone e vamos fechar agora o módulo 2 falando sobre ISO, que é o nosso terceiro fundamento da fotografia, que é o nosso terceiro pilar da exposição. O ISO nada mais é do que a sensibilidade do sensor à luz, é a quantidade de luz necessária para sensibilizar o sensor. Mas eu tenho que tomar um cuidado, né? O maior erro que acontece quando um leigo vai fotografar, comprou uma câmera fotográfica, não preciso fazer curso, não preciso ter o conhecimento, é só apertar um botão, a foto está subexposta, ele vai no ISO e aumenta a sensibilidade do sensor à luz, né? E ocorre que quando a gente tem um aumento muito grande do ISO, a gente vai ter pequenas deformações na menor unidade da imagem, que é o pixel. Eu vou ter deformação de alguns pixels, que vai formar um ruído ou a granulação da minha imagem. Então vamos ver como é que isso funciona. Então o ISO é a quantidade de luz necessária para sensibilizar o sensor. Isso se dá em sensores digitais. Quando eu tinha lá meu filme analógico, era ASA 100, ASA 200, ASA 400. Se eu fosse fotografar uma festa à noite, tinha que ser um filme ASA 400. Mesmo o filme não servia para fotografar à noite e durante o dia, porque o filme tinha sensibilidades específicas. Quando saímos da era analógica para a era digital, o ASA virou o ISO. Então hoje nós temos o ISO, né? À medida que eu vou aumentando o ISO, o meu filme vai ficando mais sensível à luz. Se antes uma quantidade de luz não era capaz de formar a imagem, agora, aumentando o ISO, aquela quantidade ela permite a formação da imagem. Só que eu tenho que tomar cuidado, isso até certo ponto, porque acima de determinado ponto a gente vai perder nitidez e vai ter granulação na imagem. Então vamos ver aqui, essa foto, por exemplo, tem a formação de ruído. Observem que com o ISO 100 eu não tenho ruído nenhum. À medida que eu vou aumentando o ISO, já ali na faixa de 1600 no ISO eu já começo a ter uma granulação, em 3200 eu tenho uma granulação bem forte. Tá? Para a odontologia, o ideal é que a gente não passe do ISO 400. Isso quando a gente fala em câmeras DSLR convencionais. No nosso smartphone, eu tenho um sensor muito menor que o sensor de uma câmera fotográfica. Então também ocorre granulação. Então eu vou trabalhar com o ISO mais baixo possível. Quanto mais baixo o ISO, mais nítida está a minha foto. E eu tenho que entender que a fotografia odontológica feita com smartphone, né, ela tem limitações. O smartphone nunca vai ser igual a câmera fotográfica. Seu sensor é menor, eu tenho limitações físicas, mas eu tenho que aprender a compensar essas limitações. E uma dessas compensações é trabalhar com o ISO mais baixo possível. Meu sensor do smartphone é pequenininho, não aceita desaforo. Então eu vou trabalhar ali com a faixa de 50 a 100 no ISO do meu smartphone. Então observem que como é que eu interpreto esse resumo? Em áreas de muita luminosidade, eu vou trabalhar com o ISO mais baixo, eu vou ter uma menor granulação. Em áreas de menor luminosidade, iluminação artificial, natural, eu vou ter que usar um ISO maior, mas eu tenho, por consequência, uma maior granulação. Como é que a gente compensa isso na odontologia? Com iluminação artificial, né? Ou com flash nas fotos com DSLR ou com luz contínua no smartphone. Então, eu não posso delegar ao smartphone o papel de compensar a falta de luz, né? Eu tenho que promover uma iluminação artificial para ter uma fotografia nítida com o menor ruído possível. Então vamos ver aqui um teste. Se eu quero mostrar o papel do ISO, eu vou manter fixo o F, que é a abertura, e a velocidade do obturador. Então nesses parâmetros eu tenho o F11, eu vou manter, né? Vou manter a velocidade do obturador em 1/8, e aqui com o ISO 400 está me dando a exposição correta. Vamos simular a fotografia e vamos ver se é isso mesmo. Ok? Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos
pegar o nosso ISO, que antes era 4000, e eu vou baixar esse ISO. Ou seja, meu sensor vai ficar menos sensível à luz. Se a minha velocidade do obturador é a mesma, a abertura do diafragma é a mesma e meu sensor está menos sensível, espera-se que a foto fique subexposta. Vamos ver se é isso que acontece. Muito bem. Agora vamos fazer ao contrário. Eu vou manter o meu F11 e vou manter minha abertura do diafragma, minha velocidade do obturador em 1/8 e vou pegar o meu ISO agora, que o ideal era 4000, e vou colocar em 25.600. Ele vai ficar muito mais sensível à luz. Então, espera-se que a foto fique super exposta. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Muito bem. Eu falei para vocês que, além da sensibilidade do sensor à luz, a gente tinha a questão da formação do ruído ou da granulação. Então vamos ver lá. Com o ISO 100, é meu ISO mais baixo que eu tenho nas minhas câmeras DSLR. No smartphone a gente consegue ISOs menores ainda, tá? Então eu vou ter a foto com a maior nitidez possível, então, e sem formação de granulação. Vamos ver se é isso que está acontecendo. Muito bem. Agora, nós vamos utilizar o ISO mais alto que é disponível na minha máquina, 32.000. Vamos ver se vai formar uma granulação, um ruído na imagem, se vai haver a distorção de pixels nessa imagem. Ah, aí você deve estar pensando, eu não estou vendo diferença. Muito bem, então vamos colocar uma imagem do lado da outra e vamos ampliar. Então observem com ISO 32.000, onde a gente tem uma maior granulação, e no ISO 100 a gente tem a foto com a nitidez bastante satisfatória. Ok? Então, com relação a ISO, é isso que a gente precisa saber. Nós fechamos o segundo módulo, que é o módulo de fundamentos da fotografia, e eu espero vocês no próximo módulo, onde falaremos sobre os acessórios utilizados para fotografia com smartphone. Um grande abraço, até a próxima!